E aí, como é que você vai? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. Deixa eu acabar meu café aqui frio, muito frio mesmo. Clássicos. Como ler clássicos? Como ler clássicos melhor? Como não paralisar lendo clássicos? Como sair de best-sellers modernos que às vezes não lhe oferecem nenhum estímulo à inteligência ou, por outras vezes, que até lhe oferecem um estímulo, que até são bons, porque existem de fato, mas você simplesmente quer ir para um clássico. Você simplesmente quer descobrir o que esses livros que sobreviveram durante décadas e às vezes séculos têm de tão especial. Você quer voltar às fontes. Você quer ganhar cultura. Como é que você pode fazer isso? Eu resolvi gravar este vídeo porque sobre esse assunto específico eu posso dizer que eu tenho algo a dizer, pelo simples fato de que eu já gravei, literalmente, centenas de horas de aulas sobre quase 40 clássicos diferentes para pelo menos 3.000, 3.500 alunos só no clube, fora o resto, justamente sobre clássicos. E eu, neste vídeo, resolvi pegar tudo que eu aprendi, as principais lições que eu aprendi com os alunos, com minha prática de professor de literatura, mas também, evidentemente, com a minha própria vida de leitor, que já tem mais de uma década. Ok? E vou apresentar tudo isso para você mastigadinho e jogando verdades que valem ouro na sua cara estupefata. E espero que, além de estupefata, agradecida, porque eu teria dado um braço para descobrir esse tipo de coisa na internet, de graça, no vídeo YouTube, quando eu comecei minha vida de leitor, sei lá, quase 15 anos atrás. Alright? Ok. Então, sem mais delongas, vamos começar esse negócio aqui. Primeira coisa que eu quero dizer para vossas senhorias. Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui nestes belos e amendoados olhos, fundos, caídos como de um peixe morto e com olheira. Olha aqui, porque eu acho que fazendo hipnose talvez funcione, né? Você não precisa entender 100% de um livro para que você o leia. Repito, você não precisa entender 100% de um livro para que você o leia e você não pode ter esse tipo de esperança quando você vai abordar um livro, especialmente um clássico. O que é um clássico? Tá, vamos aqui tirar esse pepino do caminho. Eu não vou dar uma definição acadêmica, nem filosófica, não vou entrar em debates, essa é uma questão espinhosa de fato. Então, para que a coisa fique mais fácil, vamos julgar aí que um clássico é qualquer livro que foi escrito há mais de 30 anos, ok? Alguns livros que nós temos no clube, por exemplo, que é um clube de leitura de livros clássicos, não se encaixam nessa definição. Por exemplo, esse aqui, ó, do Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Kundera morreu faz pouco tempo, então é um autor contemporâneo, ok? Mas vamos levar em conta que alguns livros eles ganham, né, por assim dizer, uma aura de livro clássico pela sua qualidade percebida, mesmo que o autor ainda esteja vivo. Um exemplo, outros dois exemplos são do Cormac McCarthy, que morreu faz pouco tempo também, mas já é um autor clássico no sentido de nós sabemos que ele é um autor incontornável. Helena Ferrante também é uma autora já clássica, viva, porque seus livros têm uma qualidade incontornável. Não li ainda, inclusive, tá? Mas pessoas que eu conheço, que são amigos de inteligência certificada e cultura certificada, dizem a mesma coisa sobre ela. Então, é assim também que nós ganhamos cultura. Você tem amigos inteligentes e com cultura. Você não precisa saber de tudo. Isso aqui é um bônus para você, tá? Então, isso é um clássico, beleza? Agora, voltando à questão. Por que eu falei isso? Porque você não vai entender todo o clássico. Pelo simples fato de que, primeiro, você não pode ter esse tipo de objetivo com nenhum livro.
deixa eu contar um segredo para você aqui, tá? Nem mesmo o autor do livro poderia, né, assim de cabeça, reconstituir tudo o que ele escreveu no livro e se lembrar de tudo o que ele escreveu no livro. Então essa ideia de eu vou reter 100% do que eu li, ela é louca! Porque nenhum autor retém 100% do que ele escreveu, tá? Vira e mexe, eu escrevi e-mails também, quase diários. Vira e mexe alguém no Instagram, reposta o e-mail que eu escrevi, uma frase que eu escrevi, e eu não me lembro de que eu escrevi aquilo. Tá entendendo? Eu, o autor... Minha voz tá falhando. É a empolgação. Eu, o autor, não me lembro de ter escrito aquilo. Então, como cacete você quer se lembrar como leitor? Gente, isso não existe, diacho. Tá? Além de não existir a retenção absoluta, também não existe a ideia de você, especialmente com clássico, entender o livro todo, todas as alusões, todo o simbolismo, toda e qualquer palavra que você encontrar pela frente, todas as motivações explícitas e implícitas dos personagens, todas as referências culturais. Cara, isso não existe. Especialmente no caso de um clássico, porque um clássico é um texto sem contexto. Ou um texto em que o contexto é muito menos acessível. Você não estava lá quando o livro foi escrito, a época é diferente, às vezes são séculos de diferença, o lugar é diferente, tá? Se você vai pegar um clássico inglês, um clássico francês, um clássico italiano, um clássico alemão, um clássico russo, vamos combinar que existe uma diferença relativamente grande entre o Brasil do século XXI, com o Marçal levando cadeirada do Datena, e a Rússia do século XIX, tá? Ou a França do século XVIII, certo? Então, você precisa de forma consciente recriar o contexto. Você precisa estudar por fora, às vezes, você precisa ver um vídeo, mais de um vídeo, você precisa ler outros livros, você precisa de um professor que lhe apresente todo o contexto. É isso que eu faço no clube, tá? Vou dar um exemplo aqui. Frankenstein, tá? Frankenstein é um livro que parece próximo de nós, porque a criatura e o Dr. Frankenstein, a criatura não se chama Frankenstein, tá? Frankenstein é o nome do doutor. A criatura, ela foi propagada no tempo por meio de filmes, de séries, de videogames, tá? Então, o livro parece próximo, mas ele não está na verdade, porque o livro é bem diferente dos filmes. E os filmes são muito diferentes das referências infinitas que se fazem à criatura em outras obras culturais. Por exemplo, Turma da Mônica, né? Por exemplo, aquele filme Hotel Transilvânia, tá? Então, quando você vai ler Frankenstein, você fala, não, eu conheço a história, mas você não conhece a história na verdade, certo? E para que você entenda, por exemplo, a linguagem de Frankenstein, você precisa entender o tempo em que o livro foi escrito. Frankenstein não é um livro de terror, como é um livro de terror hoje em dia do Stephen King. São coisas muito diferentes uma da outra, tá? Mary Shelley escreveu na época em que o romantismo estava em alta, né? Ela era esposa de um dos maiores poetas românticos de todos os tempos, o Percy Shelley, certo? Tinha ligações com Lord Byron, que também foi um dos maiores poetas românticos de todos os tempos. E o romantismo como movimento, escola intelectual, tinha algumas... O romantismo tinha algumas crenças. Então ele enfatizava, por exemplo, a importância da natureza e enfatizava a importância do efeito que a natureza podia causar sobre a alma. Eles queriam voltar, por assim dizer,
a ter um contato mais próximo com a natureza. Foi um movimento de renascimento do paganismo, um movimento, de certa forma, anticristão, no sentido de nós queremos nos afastar da civilização e voltarmos à natureza. Se você não entende isso, você fica com muita raiva das infinitas descrições da natureza que a Mary Shelley faz. A Mary Shelley descreve 10 vezes mais um penhasco do que a criatura, porque a ideia da Mary Shelley era evocar no leitor aquilo que um filósofo chamou de sublime, que é uma ideia filosófica que serviu de fundamento a muitos românticos. Essa ideia do sublime é específica, tem qualidades e características específicas. Além disso, você não vai entender a atmosfera do livro, a não ser que você entenda um pouquinho melhor de onde saiu o movimento gótico. O movimento gótico literário partiu de acontecimentos reais e históricos que têm a ver com a briga sangrenta entre católicos e protestantes. Reforma e contra-reforma. Tá? Além disso, você não vai entender também o livro direito, a não ser que você tenha alguma ideia de qual foi a relação entre o nascimento da ciência moderna e as práticas alquímicas. Percy Shelley, o marido da Mary, houve uma época em que se engraçou com a ciência e se engraçou com a alquimia e se engraçou com sociedades secretas. Então tudo isso é o contexto que você não tem para o texto. Então se você se aproxima de um clássico às cegas, é óbvio que você vai entender relativamente pouco. O que não quer dizer que você não possa se aproximar dele. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, tire da sua cabeça a ideia de que você precisa entender 100% do livro. Ok? Aliás, alguns livros levam décadas para serem melhor ou mais bem entendidos pela crítica especializada e pela academia. Charles Dickens foi desprezado pela academia durante bastante tempo, até que um autor, ou alguns autores, escrevessem livros de crítica que o elevaram aos olhos de estudiosos. Esses estudiosos voltaram até os livros de Charles Dickens com outros olhos e começaram a descobrir 1000 coisas que estavam ali. Depois de décadas, autores especializados que viviam de fazer crítica, que viviam de descobrir novos significados em obras literárias, tá? Aliás, a definição do Ítalo Calvino sobre um clássico, salvo engano, né, é maravilhosa. O clássico é o livro que nunca termina aquilo que tem a nos dizer. Um clássico é inesgotável, por assim dizer. Você pode lê-lo, relê-lo, treslê-lo, e ele vai sempre causar novos significados, tá bom? Quase como se ele fosse uma fonte inesgotável de sentido. E de fato ele é, especialmente quando pegamos clássicos que estão realmente no topo ali. Shakespeare, Goethe, Cervantes, Camões e por aí vai. Tá? Então, primeiro ponto, larga a ideia de que você precisa ou você vai entender 100% do livro. Tá? Próximo ponto é bem prático, eu vou falar rápido. No geral, eu não recomendo que você pegue um clássico muito grande, tá? Muito longo. Pelo simples fato de que se você está pegando um texto sem contexto, e esse texto exige mais tempo, exige mais concentração, exige mais idas ao dicionário, exige pesquisas por fora, talvez exija um professor que te guie, e você fazer isso sozinho, não recomendo que você faça isso, né, que você comece já com um livro de 500, 600 páginas. Seria a mesma coisa de você começar a correr, né, e no terceiro dia tentar uma maratona da São Silvestre. Se você não leu quase nada, por que diachos você vai tentar ler a Divina Comédia? Que é um livro escrito em versos, inclusive. Tá? É impossível? Não, não é impossível. Mas se você vai pegar um livro assim, desse calibre,
aí é quase impossível que você consiga fazê-lo sem um professor. Mesma coisa com Guerra e Paz, por exemplo, do Tolstói. No meu clube, estamos lendo agora Guerra e Paz. O livro tem acho que 1.400 páginas, certo? É impossível um leitor iniciante ler Guerra e Paz? Não é impossível, mas é quase impossível. Se ele fizer isso sozinho. Mas no clube, por exemplo, eu vou apresentar todo o contexto histórico e cultural e biográfico do livro e do autor, no caso, tá? Os leitores vão estar junto de uma comunidade com mais centenas de outros leitores. Então não é o mesmo ambiente, não é a mesma circunstância de um leitor iniciante sozinho. Se você estiver sozinho e iniciando, recomendo que você pegue novelas, tá? E para isso eu já gravei um vídeo aqui para você. Clássicos realmente curtos e fáceis para iniciantes reais. Algo assim. Procura que você vai encontrar, tá? É um vídeo com 8 indicações de clássicos curtos que qualquer pessoa consegue ler. Então, segunda dica, segundo conselho, não comece com livros muito grandes, porque você não vai conseguir, muito provavelmente, sozinho, reforço isso. E aí você vai dizer, clássicos não são para mim. Não, diacho, é que você quis começar logo com 70 quilos de cada lado no supino, e você é um frango. Tá? Então, comece com algo que esteja adequado à sua força atual, à sua prática atual. Beleza? Ótimo. Então, veja outro vídeo para que você termine este aqui antes e veja o próximo vídeo, tá bom? Para que você possa saber quais clássicos. Terceiro ponto. Você talvez ache que os clássicos são chatos, né, insuportáveis, porque você os leu na escola. Eu vou ser bem sincero com você, tá? Eu não li nada na escola. Eu nem posso dizer que a escola me traumatizou, porque eu não li porcaria nenhuma na escola. Aliás, eu lembro que eu fui fazer um vestibular para uma faculdade meia boca, inclusive, paga, né? E uma das perguntas era sobre Eça de Queiroz. E eu jurava que Eça de Queiroz era uma mulher e brasileira, tá? Esse era meu nível quando eu tinha meus 18 anos de idade, talvez 19 anos de idade, eu acho que é algo assim. Eu achava que Eça de Queiroz era uma mulher e brasileira. Sei lá, irmã talvez da Clarice Lispector. Ok? Então, talvez você você criou essa aversão aos clássicos porque você tentou ler Dom Casmurro na escola, foi uma experiência horrível, você foi obrigado a fazer isso, etc, etc, etc. Eu não acho que Dom Casmurro seja uma obra inacessível aos jovens. Eu acho que é muito difícil um jovem se interessar por Dom Casmurro sozinho. Se houver um bom professor, ele consegue apresentar a obra aos jovens de uma forma que ela seja interessante. Mas, de novo, especialmente para os clássicos, é preciso haver contexto. E a forma mais fácil de você ganhar contexto é tendo um professor. Se você não tem um professor, você precisa diminuir a necessidade de contexto. Então, você ou diminui o tamanho do livro, ou você diminui a distância de outras formas. Você pega um clássico que seja mais do seu gosto, você pega um clássico que seja um pouquinho menos antigo, você pega um clássico de um autor com a linguagem menos exuberante, variada e rebuscada, e um autor clássico com uma linguagem mais seca, uma linguagem mais fácil, mais imediatamente acessível, como é o caso de Hemingway, por exemplo, e por aí vai, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, terceiro ponto. Clássicos são chatos. Cara, os clássicos não são chatos. Alguns são, tá? Alguns são mesmo. Depois eu gravo um vídeo sobre clássicos chatos. Mas o ponto é o seguinte, a gente volta pro contexto. Se você pegar Drácula, por exemplo, de novo, Drácula não é um livro de terror, assim como os livros de terror atuais são livros de terror. Esse gênero não existia na época do Bram Stoker. Então, Drácula é um livro que, para um leitor moderno, talvez possa soar meio sem graça, porque ele está acostumado com os thrillers e os livros de terror modernos.
mas os livros de terror modernos, eles são o fruto de um gênero que vem se desenvolvendo ao longo de mais de um século. Bram Stoker, Mary Shelley, por exemplo, são dois clássicos do terror, mas eles foram os pioneiros do gênero. Então, geralmente, você não pode exigir do pioneiro do gênero que ele também seja o fruto mais perfeito e acabado do gênero, porque ele foi pioneiro, ele começou o negócio, ele influenciou as gerações seguintes, mas as gerações seguintes tiveram tempo para melhorar aquilo que já receberam pronto. Então, Jane Austen, por exemplo, Jane Austen é chata. Jane Austen é chata se você compará-la com romances best-seller modernos que são cuidadosamente calculados para excitar o seu coraçãozinho e o seu corpinho a cada 5 ou 10 páginas. Um livro best-seller, ele já é escrito geralmente para ser um best-seller. Ele é escrito para ser um page-turner, para que as pessoas leiam aquilo sem parar. Esse é o objetivo de um best-seller moderno, no geral. Um clássico não foi escrito com esse objetivo, no geral. Alguns foram. Mas mesmo os livros que foram escritos para serem mais populares, como, por exemplo, ironicamente, Dom Quixote, eles não foram escritos com essa mesma fórmula de altos e baixos, de cliffhangers, de você já apresentar toda a história em semente no primeiro capítulo, colocando ali vários mistérios para que o leitor queira descobri-los no próximo capítulo e depois no próximo. Tá? Então, essa estrutura toda, para que você vire o diacho da página, que pessoas como Dan Brown dominam com maestria, essa estrutura ou ela não existia, ou ela não era tão conhecida na época, ou então o autor simplesmente se recusou a usá-la. Jane Austen se recusou a usar dispositivos narrativos bombásticos em seus livros. Eles já existiam, ela os conhecia, ela tirava sarro de livros de romance populares. Ela queria fazer outra coisa. Essa outra coisa não vai lhe dar o estímulo de um romance popular, porque é outra coisa. Mas ela vai lhe dar um outro estímulo, que talvez seja mais significativo, mais duradouro, mas que demora mais para que você consiga obtê-lo. Quando eu terminei de ler Orgulho e Preconceito, no clube, eu chorei. E eu sou um marmanjo de 34 anos de idade. Eu chorei com um livro de romance. Por quê? Porque aquilo é absoluta e genialmente bem construído. A coisa caminha com vagar. Os dois vão se descobrindo sem pressa, sem exagero, sem forçação de barra, sem elementos da trama que os forcem a se encostar um no outro, né? Sem que a heroína caia de 4 na frente do Sr. Darcy e ele seja obrigado a pegar nela, e eles se toquem fisicamente, né? Esses clichês todos não estão ali, e ainda assim ela consegue construir uma narrativa que prende você. Mas ela não será como os livros modernos, porque eles são escritos, de novo, com uma estrutura que ao longo de décadas foi sendo refinada para que você não largue o livro de forma nenhuma. Às vezes isso é ruim, às vezes isso é bom, depende de cada caso. Mas são coisas diferentes, certo? Um clássico como Os Três Mosqueteiros já está muito mais próximo dos livros modernos, porque o Dumas usava essas estruturas e técnicas. E ele foi um dos seus pioneiros também, tá? Então, assim, os clássicos são chatos. Eles não são chatos. Alguns são, tá? Mas voltamos para o primeiro ponto. Às vezes, para que você consiga perceber a significância do livro e ele se torne mais interessante para você e, portanto, menos chato, é preciso haver, além do texto, o contexto. Existe um mundo de diferença entre você ler 100 anos de solidão às cegas e você saber, por exemplo, que
No 100 Anos de Solidão, temos ali uma alegoria, ou uma imagem de toda a humanidade. É por isso que os nomes se repetem. É por isso que as situações se repetem com poucas variações. Porque o autor está dizendo que essa é a humanidade. Nós tentamos fugir dos erros dos nossos pais e de formas diferentes cometemos os mesmos erros. Essa é a ideia do livro. Ele não foi criado para que você o leia como um page turner, igual o Dan Brown. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Esse não é o único estímulo possível para um livro. Os livros têm mais de um estímulo possível. E o estímulo de o que vai acontecer na próxima página é um dos estímulos. Existem outros também. Tá? Beleza? Ok. Quarto ponto. Escolha uma boa edição. Isso aqui é rápido, tá? Eu tenho que gravar um vídeo só sobre traduções e edições. No geral, vocês só compram livros pela capa. Tá? E aí depois, quando o livro chega na casa de vocês, vocês reclamam de diagramação, de revisão, de falta de falta de nota de rodapé, de falta de texto introdutório. Vocês só olharam a porcaria da capa. Ok? O que você pode fazer para tentar escolher uma boa edição? Primeiro, você pode tentar ler os comentários na Amazon. Eles são péssimos às vezes, porque muitas pessoas acham que eles confundem resenha de livro do conteúdo com resenha de livro físico, né? A capa é feia, as páginas são de má qualidade, ele chegou amassado e quase nenhuma crítica fazem a feitura intelectual do livro. Tradução, revisão, tudo mais, tá? Mas você pode dar uma olhadinha lá. Erros básicos você consegue encontrar. Às vezes você consegue encontrar um comentário falando sobre a tradução do livro. Eu peguei um comentário ontem de uma avaliação de uma obra do crime, de uma edição do Crime e Castigo. E havia várias pessoas dizendo que aquela tradução simplesmente não fazia sentido. E de fato, o cara colocou uma foto e... Eu acho que eu vou pôr a foto que se der aqui, tá? E realmente não fazia sentido nenhum aquela passagem. Não fazia sentido. Então você pode falar, cara, essa não é uma boa edição pra mim. Certo? No geral, quais editoras apresentam boas edições de livros? No geral, tá? A Penguin, a Todavia, o Clube de Literatura Clássica, a editora Nova Fronteira, a Martin Claret, cara, ela dá umas deslizadas ainda. Pegue, por exemplo, as avaliações dos livros da Jane Austen. Uma galera reclamando da revisão. As capas são lindas, mas o texto não parece ser bom. Então, cara, no geral, evite. Ou pelo menos dê uma boa olhada nas avaliações antes. A Dark Side costumava pecar muito em relação à tradução e revisão. Me parece que eles melhoraram esse ponto. E a Dark Side também apresenta muitos textos de apoio, tá? As edições parecem que ficaram melhores. Parecem, eu não tenho certeza, tá bom? Uma boa edição significa também, no geral, uma boa tradução. E uma tradução pode matar a sua experiência com o livro. Pode fazer com que você largue o livro. Ou pode fazer com que você ame o livro. Uma tradução pode sim matar ou reviver um clássico. Então tomem cuidado com as edições que vocês escolhem. Edições e traduções, consequentemente. De novo, depois eu vou gravar um vídeo apenas sobre isso. Mas só para que vocês saibam que as edições e traduções importam. Uma boa forma de você descobrir se elas são mais ou menos boas é ficar de olho em avaliações na Amazon, em outros sites de compra, às vezes em fóruns, tá? Em páginas de leitores, no Facebook, em grupos de leitores, ok? Em páginas como Scoob e por aí vai. Ou seja, você precisa fazer uma pesquisazinha antes, isso importa, tá? Quarto ponto, e aí vai ser o último aqui, tá?
você precisa estar aberto a um vocabulário diferente. Eu acho muito engraçado quando uma pessoa pega um livro que foi escrito em 1800 e pouco e ela diz, ai, mas que linguagem rebuscada, que linguagem chata. Aliás, eu faço um desafio público aqui. Desafio público a você, ok? O meu desafio é o seguinte, eu duvido que você consiga fazer 5, 3, 2 avaliações negativas de um livro do qual você não gostou sem usar a palavra chato. Eu pergunto à pessoa, por que você não gostou deste livro aqui, fulano? É chato. Não. Elabore. E a pessoa geralmente não sabe por quê. Ela só achou chato. Tire essa palavra do seu vocabulário quando se trata de livros. E aí tente explicar para você mesmo por que você não gostou de algum livro clássico, especialmente, mas também de outros, sem usar esse diá dessa palavra. Esse gremlin, esse capeta, esse demônio de palavrinha. Chato. Faça esse exercício. Pegue um livro que você odiou e tente explicar para você mesmo, tá? Esse exercício, assim, é muito bom esse exercício, ok? Tente explicar para si mesmo porque você não gostou do livro. E não use a palavra chato. Vamos ver o que dá. Ok? Voltando. Vocabulário. O vocabulário é talvez o elemento mais direto de contexto que falta ao texto de um livro clássico lido agora. Ok? Existem autores clássicos que tinham um vocabulário mais rico e gostavam de escrever de uma forma que era mais complicada. Certo? Exemplo, Dickens. Dickens escrevia parágrafos longos. Proust é o exemplo máximo, né? Proust escreveu parágrafos de mais de uma página. Ok? Proust é o exemplo máximo, mas um exemplo mais próximo aqui, Dickens, que é um autor popular, diferentemente do Proust. Dickens era um autor popular na sua época, ele foi um best-seller, tá? Porém, as suas frases para o leitor de hoje em dia podem parecer muito complicadas, seu vocabulário pode parecer muito confuso e difícil, inacessível. E, de fato, Dickens tinha um amplo vocabulário, tá? Porém, repito, Dickens era um autor popular na época dele. Ele nunca foi um autor da alta esfera, né? Isso aconteceu depois de algumas décadas da sua morte, que ele, né, começou a ganhar a aura de alta cultura. Na sua época ele era um autor popular. Ou seja, não é algo totalmente inacessível a você, meu querido leitor e minha querida leitora. É só que você vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque lhe falta o contexto. E você está lendo em segunda mão, por uma tradução, tá? O que você precisa entender é que um vocabulário mais rico, um vocabulário mais alargado, frases mais longas, uma sintaxe mais elaborada, tem o seu valor. Muitas coisas você não pode dizer a não ser que você use uma linguagem mais rica. Porque uma linguagem mais rica é aquilo de que precisamos para fazer com que a linguagem faça justiça à grandeza da experiência. Dostoiévski era um autor bastante seco em relação à sua escrita, tá? Ele não é um autor de arroubos poéticos, ele não é um autor de muito lirismo, mas não é porque ele não gostava disso, não queria fazer isso, é porque, no geral, o lirismo ou os arroubos poéticos não seriam bem-vindos ao seu objetivo. Porém, quando ele precisa de um objetivo mais elevado, ele se entrega aos arroubos poéticos e líricos. Nos Irmãos Karamazov, por exemplo, quando o Alyosha tem uma espécie de conversão,
a sua conversão é descrita com os termos mais líricos e poéticos imagináveis, porque Dostoiévski está tentando fazer com que a linguagem se ajuste à grandeza da experiência. Dom Casmurro, exteriormente falando, é uma obra que fala sobre adultério. O cara foi chifrado ou não. Então, exteriormente, é uma obra que parece banal. O que eleva Dom Casmurro é a forma com que a história é contada. Porque a forma com que a história é contada acrescenta inúmeras camadas de ambiguidade, de significado, de alusões históricas e culturais, a ponto de pegar aquele livro e fazer com que a experiência do adultério ou do possível adultério seja elevada a uma experiência universal de dúvida. Todos nós já tivemos dúvida sobre algo fundamental. Todos nós já nos enganamos a nós mesmos, já fomos enganados por alguém ou já enganamos alguém. Todas essas experiências são cristalizadas de forma memorável em Dom Casmurro por conta da linguagem. Não faz sentido você tentar simplificar aquela linguagem, porque a linguagem é indissociável da mensagem. Forma e conteúdo se abraçam. E é por isso que ele é um clássico. E é por isso que não é a mesma coisa eu fazer uma exposição com bullet points sobre os pontos da trama. Acontece isso, acontece isso, acontece aquilo. E você ler o livro. Essa é a diferença entre um resumo da Wikipedia e uma obra de arte literária. É a linguagem, meu Deus do céu. Tá? Então, o vocabulário de um clássico vai ser, no geral, mais rico, ou pelo menos ele vai ser mais desconhecido. E, nesse sentido, ele vai te enriquecer, porque você vai estar aprendendo coisas novas. E a ideia de você ler um clássico é expandir-se intelectualmente, culturalmente e cognitivamente, de acho. Então, qual é o sentido de você reclamar do vocabulário? Ou você dizer que ele é chato? Um clássico, no geral, vai forçar você a descobrir coisas novas para que você o entenda. O seu prazer não deriva apenas de virar página igual um louco. Deriva também de uma iluminação intelectual. De você vencer algo difícil. De você se superar. De você se concentrar por mais de 15 minutos em algo que não seja que não sejam páginas que não lhe oferecem nenhum tipo de dificuldade, que só lhe oferecem estímulos, que só atiçam a sua curiosidade, para que você passe a página para a próxima. Beleza? Então mantenha isso em mente. Mantenha isso em mente. Ok? Com esses pontos, eu acho que vou encerrar o vídeo aqui, porque já deu 40 minutos de vídeo, aqui pelo menos, né? Com a edição vai diminuir um pouco. Mas é isso. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha lhe ajudado. Caso haja alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu posso fazer um outro vídeo depois. Beleza? Além disso, eu criei uma lista, um guia, um mapa com 77 indicações de clássicos separados por subgênero, terror, romance, nacional, distopia e tudo mais. E por dificuldade, ou seja, são 77 livros separados por grau de dificuldade, de 1 a 4. Cada livro acompanha uma sinopse exclusiva que eu escrevi, sem spoilers, e também comentários específicos sobre a dificuldade do vocabulário daquele livro e da trama daquele livro. Tá? Você precisa de alguma coisa a mais para que você entenda o livro? Tá lá. Você precisa sofrer com 70 idas ao dicionário em 2 páginas? Tá lá também, ok? Então você sabe muito bem o que vai encontrar antes de encontrar. Além desse arquivo, que é um PDF com mais de 100 páginas, eu também gravei 7 aulas, cada uma sobre um dos subgêneros, e, salvo engano, eu tenho mais 3 listas de bônus. Uma lista com livros infanto-juvenis, uma lista com obras de apoio e uma lista com HQs. Então, assim, cara, é o melhor
caminho para que você comece a ler os clássicos, que eu conheço, de verdade mesmo. Porque está ali tudo mastigadinho, né? O contexto mínimo de que você precisa está ali. Aquele é o mínimo, tá bom? Então, o link vai estar aqui embaixo, na descrição. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá, abraço pra você. Tchau, tchau.